Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo para mais um EBD online. Que bom te ter novamente aqui conosco, nessa feita, falando sobre a classe juvenis, a lição de número 10, que tem por título O Apocalipse e o Milênio. E essa altura do campeonato, creio eu que já está bem prático para ti, professor, tanto para ti quanto para os teus alunos, as seguintes informações da nossa identidade teológica, do que nós pensamos acerca do livro de Apocalipse. A essa altura do campeonato, creio eu que já está claro para os teus alunos que nós somos dispensacionalistas, que nós somos pré-tribulacionistas e que também nós somos pré-milenistas, que nós falaremos mais à frente um pouco acerca disso. É extremamente necessário que essas informações já estejam cravadas no coração do teu aluno, até porque esse é a nossa identidade, do que a gente pensa sobre as coisas futuras, sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, sobre a doutrina do porvir, das coisas futuras. Então, se ainda não foi dito nada sobre, explique para o seu aluno o porquê que nós somos dispensacionalistas, explique para o seu aluno que quando falamos de Apocalipse, a gente segue uma visão futurista, de que não são meros simbolismos, mas que Apocalipse foi escrito com uma linguagem simbólica, porém apontando para um futuro, e que nós cremos que Apocalipse fala sobre as coisas que foram, que são, no período de João, mas também a maioria do Apocalipse se concentra naquilo que ainda vai acontecer. Quando nós falamos de milênio, algo interessante só para contextualizar a vossa aula, pergunte para eles, dependendo da quantidade de alunos que você tenha disponível em sua classe, pergunte para eles como seria uma rua perfeita. Chame alguém específico e pergunte para ele como seria, na tua humilde opinião, uma rua perfeita para ti. A outro, pergunte para ele um bairro perfeito. A outro, pergunte uma cidade perfeita. E para um outro aluno, pergunte, na opinião dele, como seria um país, uma nação perfeita. E dependendo da quantidade de alunos, adapte, faça uma flexibilidade dependendo da quantidade, dependendo do tempo, se não quiser tomar tanto tempo com essa contextualização, mas seja extremamente importante que ao último você pergunte como seria, na tua opinião, um mundo perfeito, um mundo melhor. Obviamente, alguns talvez responderão um mundo sem fome, um mundo sem violência, um mundo sem calamidades naturais, um mundo onde o poder público seja totalmente restaurado, com uma economia que seja sustentável, um mundo que não seja desigual para todos, que a fome, violência e questões sociais sejam resolvidos. Talvez as respostas sejam essas. Aproveite esses ganchos e, se ninguém falar sobre essas questões, puxe você mesmo, professor, essas questões e diga assim: e sobre questões sociais, o que vocês acham? Como seria o mundo se não houvesse tanta violência? Dentro desse arcabouço, desse panorama do que for falado, diga para os teus alunos que tudo isso que eles falaram é algo que nós encontraremos num período de 1000 anos, aonde Cristo será o rei e toda a humanidade será submissa a ele, com um governo aqui na terra, aonde Cristo governará e nós seremos subservientes a ele. Talvez gere uma pergunta: mas professor, Cristo não já reina? Cristo não já tem o domínio? Ele já não lidera?
e nós já não somos subservientes a ele, mas fale para ele que nesse período de 1000 anos do milênio será um período aonde nós teremos um vislumbre do que é realmente um governo de verdade, com uma autoridade que liderará de uma forma correta, e nós teremos o verdadeiro modelo de governo. Escreva no quadro alguns modelos de governo, peça para eles também lembrarem alguns, haja visto que a maioria estão no ensino médio, creio eu, alguns, quem sabe, talvez já em algum curso superior, um curso técnico, mas eles são bem antenados quanto a essas questões. Se você tiver um quadro ou algum material que possa escrever essas formas de governo, pergunte para eles quais as formas de governo que você conhece. Talvez alguém diga uma teocracia, uma democracia, uma monarquia, uma ditadura, um regime totalitário. Diga para eles que todas essas formas de governo, nenhuma dessas se comparará com o reino de Cristo na Terra no período milenial. Porque por mais que essas formas de governo tentem, na opinião deles, tentar beirar a perfeição social, nunca vai conseguir. Sempre vai ter algum indivíduo que vai falhar, porque isso é um governo humano. Porém, no período do milênio, não haverá esses erros e tudo na humanidade será restaurada. Economia, saúde, política, tudo isso, violência, todas essas questões sociais serão sanadas no período que nós conhecemos como milênio. Após esse período inicial, é extremamente interessante, professor, que você leia o texto bíblico que está inserido em Apocalipse, capítulo de número 20, dos versículos 1 até o 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Interessante dar um enfoque nesse versículo 2. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal da testa na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele 1000 anos. Perceba que no texto que a gente leu, a expressão 1000 anos, ela aparece uma quantidade de vezes bem interessante, não é? Todas essas referências dizendo que são 1000 anos não é por acaso. Isso aqui não é um mero simbolismo, isso aqui não é um mero número que faz referência a um período de era que não se sabe exatamente a quantidade. Não, percebemos que ele aparece aqui pelo menos umas 5 vezes no texto que a gente leu, e que é literalmente um período de 1000 anos. É até interessante que você cite algumas correntes teológicas, pelo menos só a título de curiosidade, não precisa aprofundar muito no que pensam outras correntes teológicas acerca do assunto, mas existem os amilenistas que não acreditam em um milênio literal. Eles seguem aquela escola de interpretação simbolista de que o Apocalipse não passa de meras simbologias e não passam de meros símbolos, numa mera linguagem simbólica. Nós não comulgamos com essa ideia. Tem também os pós-milenistas, que acreditam que o milênio é somente uma continuidade da era da igreja, que a gente vivencia hoje.
É interessante até destacar que essa corrente teológica, ela não se coaduna com alguns temas escatológicos que nós temos como cruciais, como arrebatamento e outras questões. Eles acreditam simplesmente que existe a era da igreja e após a era da igreja vai haver um grande avivamento colossal no mundo e que as pessoas se converterão a Cristo e simplesmente é uma continuidade da era da igreja hoje. Também uma visão que nós descartamos, até porque nós acreditamos em um milênio totalmente literal, conforme diz Apocalipse 20, do 1 ao 6. E a outra corrente, outra escola de pensamento sobre o assunto, é justamente a que nós acreditamos, a pré-milenista, também chamado de futurista. Acreditam no retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo, e que todas essas questões acontecerão antes do milênio. Os pré-milenistas, que somos nós, acreditamos que Satanás será preso durante um período literal de 1000 anos e será solto no final desse período, conforme o texto que nós lemos. E após esse período será derrotado e atormentado para todo o sempre. Agora que nós já definimos o que é o milênio e o nosso pensamento acerca do milênio, é interessante destacar para os teus alunos que ele é um reino e um reino glorioso. A Bíblia, ela faz questão de destacar, não só em Apocalipse, deixe bem claro isso para o seu aluno, até porque nós, para extrairmos uma doutrina tão importante como o pensamento acerca do milênio, a gente precisa entender que existem vários e vários textos na Bíblia, desde o Antigo Testamento, profecias dos profetas do Antigo Testamento, que fazem alusão também a um período futuro, onde há uma restauração para Israel e para o mundo, e que todas as demandas governamentais virão de Israel para todo o mundo. Então, o milênio, ele será um reino glorioso. Todas as glórias dos sheiks de Dubai, da Arábia ou de qualquer lugar, qualquer país, por mais desenvolvido economicamente que seja, nunca vai chegar aos pés do governo que será o milênio. Será um governo extremamente glorioso e opulento. Olha só o que diz em Isaías, capítulo de número 9 e o verso de número 7. Do aumento desde o principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha só o que diz também, Antigo Testamento ainda, tá? Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único e não será destruído. Todo reino, ele precisa de uma capital. E quem será a capital desse reino no milênio? Jerusalém. Peça para um aluno seu ler Zacarias 8:8. É interessante essa interação de versículos serem feitas pelos próprios alunos, até porque gera já uma certa familiaridade deles com a palavra de Deus. Zacarias 8:8. E habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Perceba que o profeta Zacarias, ele é bem enfático quando ele recebe a revelação do céu e diz: habitarão no meio de Jerusalém e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. O capítulo 8 de Zacarias é um capítulo que fala sobre questões futuras. Lá no próprio livro de Zacarias,
nós encontramos até que uma profecia falando sobre a vida que haverá uma longevidade também maior para quem viver no período do milênio. Nós encontramos essa profecia também em Zacarias. Quem estará na terra no período do milênio? Quem vai vivenciar esse período do milênio? É interessante destacar para os nossos alunos que quem estará no período do milênio são os sobreviventes da grande tribulação, que nós falamos já em aulas anteriores. Será possível que alguém de Israel escape da grande tribulação e vivencie o milênio? Pode acontecer. Olha o que diz em Romanos 9:27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então nós percebemos que há uma profecia desde Isaías, repetida por Paulo em Romanos, que um remanescente, ou seja, uma parcela bem pequena aqui, que conseguirá sobreviver à grande tribulação e vivenciará o período milenial. Não apenas isso. Quem mais vai vivenciar o milênio? É interessante destacar que as pessoas ainda se casarão e dar-se-ão em casamento nesse período. Se haverá casamentos nesse período, então nós entendemos que haverá procriação também no milênio. Pessoas irão nascer no período milenial. E não esqueça de fundamentar esse texto para o seu aluno, Zacarias 8, leia 3 versículos, o 3, o 4 e o 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, olha só, habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Perceba que há uma longevidade aqui no milênio. Pessoas serão terão a sua idade restaurada, viverão anos e anos, décadas e décadas, muito diferente da vida cotidiana hoje, onde a própria Bíblia diz que é somente enfado e canseira até determinada idade, mas há uma profecia em Zacarias que diz que no milênio, por causa da sua longa idade, as pessoas se concentrarão nas praças de Jerusalém. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, essa profecia sendo uma profecia direta ao período milenial, nós entendemos que pessoas no milênio também ainda nascerão. E uma grande pergunta permeia no ar. E os santos que foram com Cristo no arrebatamento? Como se dará a questão deles no período milenial? Esses que foram arrebatados com Cristo, esses que Cristo arrebatou, Paulo diz em Coríntios que eles terão seus corpos transformados. Então, quando a gente fala sobre a morte no milênio, talvez uma pergunta muito recorrente, talvez o teu aluno ele te faça essa pergunta, as pessoas vão morrer no milênio? Então, as pessoas que morrerão no milênio, as pessoas que estarão sujeitas a uma malignidade no milênio, a um período de talvez alguma doença física ou coisas do gênero, fale para eles Jeremias 30:17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Então nós percebemos que quem está sujeito a essas questões no milênio são as pessoas que não foram arrebatadas. E os que foram arrebatados, esses assim não precisarão se preocupar, porque os seus corpos já foram transformados. Será um tempo de adoração,
Cite para o seu aluno que esse tempo no milênio será um tempo de extrema adoração e devoção total a Deus. Cite para ele Isaías capítulo 2 e o verso de número 3, que diz assim: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Perceba, Jerusalém, além de ser uma capital administrativa, também será uma capital espiritual. Olha o que diz no fim do verso que nós acabamos de ler. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, nós percebemos que Jerusalém terá a sua importância política e administrativa, mas também, além de ser uma capital política e administrativa, também será uma capital espiritual. A concentração mundial e o ápice da espiritualidade no mundo se dará nesse período em Jerusalém. E será um período de adoração genuína ao nosso Deus, onde pessoas aqui na Terra, além de serem alcançados por esse reino e esse governo que será tão correto em todos os sentidos, também serão alcançados por um período de adoração plena ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus ele possa te usar de uma forma extraordinária. Que Deus ele possa te utilizar como um canal de bênçãos para a vida dos teus alunos. Curta esse vídeo, comente, compartilhe para aquele seu conhecido que você sabe que leciona na classe de juvenis, 15 a 17 anos. Que Deus ele te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.